eu tenho certeza que a thumbnail desse vídeo falando sobre o golpe de um falso policial em Abbey Road, onde fica o estúdio dos Beatles, onde tem a faixa onde os Beatles atravessaram ali, fizeram aquela foto icônica, tem um golpe ali acontecendo, frequentemente. E eu vou te contar exatamente o que se passou. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal, é um canal que está começando, é um canal que vai trazer curiosidades, eu vou trazer algumas opiniões, eu vou ser mais leve muitas vezes, mais incisivo outras vezes, porque ele se chama Na Boca do Lobo. Então, fique comigo, se inscreva, aperte o sininho, porque eu vou trazer conteúdos interessantes para você. Vamos lá. Quando a gente pensa em sair do Brasil indo para a Europa, né, a passeio, você já sabe que existe os pickpockets, que são aqueles grupos ou pessoas que encostam em você. Eles não te oferecem uma ameaça física, como aqui no Brasil, que o cara dá um tiro no outro para roubar um celular. Eles se aproximam, eles intimidam, um te distrai, aí o outro vem. São os batedores de carteira, tanto que essa é a tradução de pickpocket. E a gente sai daqui sempre com, né, a perspectiva de que, poxa, eu serei, né, alvo de um golpe. Por quê? Porque a gente, quando vai para fora, a gente acaba vendo coisas tão interessantes que, né, são diferentes aqui do Brasil, que você fica com cara de turista, não adianta. Você se veste diferente, o teu olhar é diferente, você fica, sabe, assim, né? Você fica tentando captar, o radar ligado. E o radar tem que estar, sem dúvida, em atenção a esse tipo de situação, que os golpes são cada vez mais frequentes e, para minha surpresa, incontroláveis. Você pode conferir isso nos vídeos que aparecem em outros aplicativos, como o TikTok, por exemplo. Você vê, é comum aparecer isso. Mas muito bem, mesmo sabendo de tudo isso, saímos do Brasil em direção a Londres e eu e a dona Loba, minha esposa, saímos com a cabeça dizendo assim um para o outro, olha, vamos fazer o seguinte, a gente cria uma palavra de atenção que só nós sabemos o que representa quando a gente se sentir intimidado ou ameaçado por alguma coisa. E tá bom, combinamos isso, estávamos, então legal, beleza, se alguém se aproximar, no metrô, tá tudo certo, a gente sabe como agir. Muito bom. Numa manhã, estava eu em Londres, falei para a dona Loba, falei, bom, estamos perto de Abbey Road, eu quero ver a faixa. Para quem é um bitomaníaco como eu, sabe, eu vou te falar, é doido, mexe com as emoções, mexe com o teu imaginário, e é de fato um local histórico para a música. E fomos. Pegamos o Google Maps, a caminhada tinha mais ou menos 30 minutos, e o contexto ali, que você vai vendo, é assim, é um bairro de excelente padrão, um comércio local pequeno, um bar, uma lanchonete, uma pequena lojinha, aí você vai se aprofundando no bairro, você vai vendo prédios, que são prédios não muito altos, que são residências, muito arborizado, muito legal, é um bairro bacana. E nós estávamos a mais ou menos 100 metros do local da faixa. Então, né, com aquela cara de turista, olhando, né, desprevenidos, veja a inocência. E eu estava passando, né, assim, tinha um cruzamento que antecede a faixa, assim, mais ou menos uns 100 metros, nem isso. E aí parecia que tinha uma espécie de um todo, não me lembro bem se era parecia um ponto de ônibus e uma árvore. E na hora que eu estava passando, eu estava do lado de fora da rua, eu nunca deixo a dona Loba ficar do lado de fora, eu sempre a protejo, deixo ela para dentro. Saiu, né, daquele espaço ali, né, desse possível todo, um senhorzinho. A cara dele é assim, miúdo, grisalho, bigodinho, uma boininha, e se aproximou de mim assim e perguntou, por favor, onde fica o British Museum? No celular. Eu olhei e falei para ele, senhor, o senhor está longe do British Museum. Nesse momento, olha, aí é que começou o negócio. Apareceu um cara, ele devia ter mais ou menos 1,87 m, um cara alto, encorpadão, um cara bem apessoado, bem vestido, ele se pôs na minha frente, ele pegou uma carteira assim do bolso, abriu a carteira, me deu uma carteirada assim, bem na altura do rosto, e fechou rapidamente e guardou, se identificando como um policial undercover, ou seja, ele estava paisana, porque no bairro, segundo ele, existe um certo grau de violência, de malandragem, e de, enfim, né,
situações onde as pessoas estão em risco, ele estava ali fazendo uma vigilância meio que camuflada. Pense comigo, vamos lá. O golpe ele acontece no momento que você está na inocência, quando você está com o espírito desprevenido. Mesmo tendo combinado com a Dona Loba um estado de atenção para evitar situações como essa, aquele senhorzinho, ele desarmou isso. Tanto que eu entrei na dele e fiquei totalmente vulnerável no ponto de vista de que era um senhorzinho. Você me entende? E aí, enfim, esse policial fez essa abordagem e a gente ficou ali olhando para ver, para entender, principalmente o que estava acontecendo. Esse cara, ele virou para esse senhorzinho e falou assim: "Você tem dinheiro?" Falou para o homem. O homem pegou a carteira, abriu a carteira, sem brincadeira, o cara pegou, ele puxou de dentro da carteira um bolo de euro, assim, mas muito, tinha assim, dessa altura, assim, ó, um maço de dinheiro. Peguei esse dinheiro e pôs na mão do homem e falou: "Não quero seu dinheiro." Pegou a carteira do homem, cheirou para contextualizar, para entender se tinha algum tipo de droga, alguma coisa do tipo, devolveu para o homem e virou para mim e falou: "E você, tem dinheiro?" Eu falei: "Não, nós estamos usando dinheiro eletrônico, a gente não tem, né? Não temos dinheiro em espécie aqui." Ele falou: "E passaporte?" Eu peguei, eu estava com uma... Olha, vai vendo como a gente cai. É um momento de ser tolo mesmo. Eu estava com uma... Não era uma pochete, é uma coisa que você põe aqui, parece uma pochete, onde você põe documentos, água, enfim, é uma... Oh, meu Deus, fugiu a palavra. É de fato uma pochete. Só que ela é transversal. E aí eu abri um pouquinho aqui assim e mostrei passaporte e fechei. Normalmente, né, em viagens, eu ando com esta câmera aqui, que eu vou até deixar a referência dela, que é uma câmera muito boa. É uma câmera compacta, né, uma câmera que ela produz um resultado muito bom, você vê a qualidade da imagem. E eu vou deixar aqui para você entender qual é esse produto. Se você quiser, você pode inclusive conferir aqui. Eu vou deixar inclusive a referência para você ver preço, enfim. E aí ele fez o seguinte, né, depois que eu mostrei isso, eu não tinha câmera ali e não tinha dinheiro, de fato, né, e ele, então tá ok, tomem cuidado, porque aqui, de novo, ele fez lá a explanação dele, e como apareceram, eles sumiram. Olha que doido isso. Aí eu olhei para a Dona Loba sem entender nada e fiquei pensando, o que aconteceu aqui, não é? Mesmo não tendo certeza de que aquilo fosse um golpe, o contexto que o cara criou é de que era uma coisa séria. E que, de fato, no bairro havia risco. E, claro, que isso era um golpe. E nós não tivemos nenhum prejuízo, graças a Deus. Então, esses caras, eles estão por aí. E, olha, vou te falar uma coisa. Logo depois que a gente se aproximou da faixa, tinham famílias, tinham pessoas ali, enfim. Era um ambiente muito bom, só que os caras ficam nas esquinas, ali, de espreita. Então esse policial, né, suposto policial, que não era de fato, tanto que depois nós procuramos um policiamento fardado, ele disse o seguinte: nós andamos sempre em dupla, e se houvesse um problema, teríamos uma viatura por perto, e se o problema fosse maior ainda, haveria de se conduzir, né, a situação para uma delegacia. Você percebe? Então é importante, é difícil dizer assim, fique atento, porque eu volto ao ponto que falei, nós ficamos vulneráveis, admirados com o local, envolvidos pelo clima do local, e aí você fica suscetível a isso. E esses caras identificam esse tipo de olhar, né? O olhar sabe, do deslumbre, do ingênuo, do desprevenido, e aí, pum, acontece. Então, repito, graças a Deus, nada nos aconteceu. Depois ficou uma sensação muito de que, pô, como eu fui tolo, bem imbecil mesmo. Dali em diante, né, a atenção ficou indiscutivelmente triplicada, né, porque, né, você vai ficar andando nas ruas, você sabe que pode ser que aconteça com você, aconteceu conosco. E a moral da história é a seguinte:
Quando você sai do Brasil, você vê muitas coisas diferentes e legais. E às vezes você entra numa vibe de falar assim, poxa, o Brasil tá, é isso, o Brasil é aquilo, a gente critica o país, né? Porque você vai para o primeiro mundo, você de fato identifica coisas que eles conseguiram fazer de forma melhor que a gente. Existe isso. Mas existe o vagabundo. O vagabundo sem vergonha, ele está em todos os lugares, em todos os países. Então, isso cria uma mentalidade também de que nós vivemos nesse país aqui no Brasil um cenário muito ruim. Não é? Os roubos são abençoados pelo governo. Isso é uma grande verdade. Se você gostou da história, tudo bem, mas a minha opinião é isso. Porque quando você abençoa o roubo de um celular para uma cervejinha, os outros crimes se aproveitam da onda. E a gente vive um momento muito triste. Eu vivo em Curitiba e existe aqui, né? E cada vez mais. Tem os bicicletinhas que batem no seu celular, como existe em Londres. Uma das coisas que eram alertadas é que você não ficasse dando bobeira nas beiras de calçada, com o celular filmando, com cara de tolo, de turista bobo, de turista deslumbrado. Então o vagabundo, ele está aqui e ele está lá. Então, não, mas lá é primeiro mundo. Me surpreende até por ser primeiro mundo, que os caras não têm um controle sobre isso. Pelo menos um controle que você imagina que pela cultura que tem, pelas possibilidades que tem, que eles consigam coibir esse tipo de coisa. Resolver? Nunca vai resolver. Mas que, sabe, houvesse uma vigilância mais ostensiva. Eu, honestamente, não vi. Né? Andei muito por Londres e aqueles policiais que a gente vê, não os da rainha, né? Mas tem, sabe aquele uniforme mais escuro, com aquele capacetinho, acho que preto, assim? Não vi. Eles hoje usam uma roupa como se fosse os dos nossos policiais, assim, são roupas mais comuns, com colete e tal, mas não tem mais o que tinha. E é isso, eu queria contar essa história para você, porque a gente tem que aprender a valorizar o país. O Brasil tem coisas muito legais, então não é privilégio nosso a violência. A única diferença, repito, é que eles não, de alguma forma, não encostam em você. Eles tomam esse cuidado. Esse cara provavelmente teria subtraído dinheiro se eu tivesse mostrado, mas ele não tinha o que puxar, né? E também, se tivesse puxado um dinheiro, não teria como pará-lo. Eu, com o meu tamanho, diante de um cara daquele tamanho, eu teria ficado no prejuízo, mas a gente tem que, sabe, criar um espírito um pouco diferente em muitas situações que envolvem essa questão de turismo, segurança e valorizar o Brasil. O Brasil tem coisas que têm que ser melhoradas, mas tem coisas muito legais. Essa é uma coisa que ficou muito clara para mim. Está contada a história. Eu espero que você tenha assim, entendido, né, que você tenha gostado dessa situação. Eu vivenciei mesmo. E eu espero que você fique comigo, que você faça parte do time, se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe, no mínimo, deixa o joinha. Antes de sair, deixa eu te falar uma coisa. Importante, hein? Importante para você que gosta dos Beatles. A experiência pode parecer boba, né? De estar ali só olhando uma faixa, uma travessia, mas é legal. É legal. Por quê? Porque a nossa cabeça, o nosso imaginário, os nossos sentimentos, a música, nós somos envolvidos por isso